Hail the King capítulo 246. Você não é o chefe. Sua Majestade, o Sr. Lampard, o Sr. Pierce e o Sr. Drogba estão entrando na área do acampamento com as tropas. O Sr. Lampard me mandou vir primeiro e informá-lo com sua mensagem de pombo. O guarda disse enquanto se ajoelhava no chão. Haha, ótimo! Riu quando ele se levantou da cadeira. Vamos dar as boas-vindas a eles. Depois que nossas tropas estiverem reunidas, deixarei que as pessoas que riram de nós aprendam a lição. Todos na tenda ficaram animados quando seguiram Fei para fora da tenda. Depois de um longo caminho, Lampard, Pierce e Drogba, que lideraram 50 oficiais de execução da lei e 25 cavaleiros do Zodíaco, finalmente chegaram a São Petersburgo. A razão pela qual eles estavam 2 dias atrasados foi que nevou pesadamente quando chegaram às montanhas Moro. A queda de neve de 50 centímetros bloqueou o caminho fino e escorregadio e dificultou a travessia. Mesmo que os soldados de Chambord não estivessem fracos, eles tiveram que parar e esperar a neve derreter um pouco antes de se mover. Finalmente, eles foram capazes de assumir mais riscos e passar pelas montanhas. Assim como Fei e o povo de Chambord que vieram para cá antes, Lampard e os soldados que ele liderava ficaram surpresos com o que viram. A imensa cidade, as torres mágicas altas, as 11 torres do Palácio Imperial dos Cavaleiros, a montanha como a muralha de defesa de São Petersburgo. Todas essas estruturas só existiam na mente de um chambordiano que ficaram parecendo caipiras. Eles não sabiam que isso poderia ser real. Lampard tinha uma história que era desconhecida para muitos, então ele agia normalmente. Mas Pierce, Drogba e os 75 soldados abriram os olhos e a boca enquanto todos perdiam a fala. Só o rei Alexander se ajusta para controlar esta grande cidade. Drogba abriu a boca e disse algo chocante e ofensivo. O rosto de Pierce mudou de cor quando ele rapidamente colocou a mão sobre a boca de Drogba. A expressão de Lampard também mudou. Ele se virou e disse a Drogba: é melhor você controlar mais sua boca. Se o que você disse foi ouvido por outro, você conhece muitos problemas que você teria causado por Sua Majestade? O homem forte coçou a cabeça e assentiu rapidamente. Embora Drogba fosse geralmente descuidado, Lampard era uma figura parecida a um irmão ao rei anterior e ainda era o guerreiro número 2 logo após Fei. Todos em Chambord eram respeitosos com Lampard, apesar de ele não ter nenhum título formal. O lado da montanha que ficava em frente a São Petersburgo era muito mais plano. Rapidamente, chegaram à beira da área do acampamento. Pare! Quem é você? Saia de seus cavalos! A borda externa da área do acampamento estava bem guardada. Assim que os soldados imperiais viram o grupo, eles avisaram. Faltava menos de 4 dias até o início da competição. Qualquer reino que perdesse a competição sem permissão prévia seria acusado de traição. Portanto, todos os 250 reinos afiliados já estavam instalados na área do acampamento. Uma vez que muitas figuras influentes foram assassinadas hoje, Lampard e outros que acabaram de chegar pareciam muito suspeitos. Antes de sua identidade ser verificada, os soldados imperiais não ousavam afrouxar. Os soldados imperiais cercaram o grupo como se estivessem sendo cercados por inimigos. Lampard ficou surpreso ao ver isso. Ele fez um gesto com a mão e sinalizou a todos que ele estava levando para sair de suas montarias. Eles devem estar relacionados com os assassinos. Prenda todos! De repente, um homem de aparência de capitão gritou quando viu as misteriosas armaduras de poder e as bestas rugido das chamas nível 4. Ele ficou ganancioso e queria mantê-los para si. Eventos como este ocorreram muitas vezes hoje. Prender assassinos eram as desculpas que esses oficiais militares usavam para coletar dinheiro para si mesmos. A corrupção no Império era tão grave que coisas assim pareciam normais para todos. Espere, deve haver algum mal-entendido. Nós não somos assassinos, nós somos a tropa de um reino afiliado que já estava aqui. Lampard explicou rapidamente.
No entanto, o capitão não ouviu nada disso. Ele apenas apressou os soldados e gritou: "Não deixe nenhum deles escapar! Prenda-os todos! Obtenha todos os seus equipamentos e montarias! Mate qualquer um que ouse resistir!" Depois de ouvir isso, os soldados imperiais sabiam o que o capitão queria. Eles riram violentamente quando eles sacaram a arma e se aproximaram. Lampard franziu a testa. Ele já entendia a situação enquanto olhava para o olho do capitão e sentia a atmosfera. Ele estava tentando encontrar uma maneira de sair dessa situação. "Como você se atreve?" Tanto Pierce quanto Drogba estavam furiosos. Pierce gritou com raiva: "Somos de um reino afiliado e estamos aqui para participar da competição. Quem é você? Como se atreve a tentar nos prender como criminosos?" O capitão apenas zombou e não disse nada de volta. Ele só apressou os soldados. "Eu não acho que você pode." Drogba também gritou. Ele pegou o enorme machado do suporte em sua montaria e deu um passo à frente. Uma sensação perigosa saiu dele e fez os soldados se aproximarem congelar por um segundo. Eles olharam para o capitão, hesitando. Este homem parecia muito cruel. Apenas o grande machado, semelhante a uma porta, pesava de 500 a 90 quilos e estava sendo carregado nas mãos deste homem como um canudo. "Vocês se atrevem a resistir?" O capitão zombou e disse: "Neste momento, a área do acampamento está cercada pelas 3 legiões de batalha, e há mais de 100.000 soldados. Como ousa levantar sua arma contra os soldados do Império? Eu posso esperar por vocês atacarem primeiro. Quando o mandado vier, até mesmo seu rei seria punido pela execução de fogo." Lampard franziu ainda mais ao ouvir isso. Ele se virou para as tropas e balançou a cabeça. Eles não tinham medo das legiões de batalha, mas não queriam causar nenhum problema para Fei. Para eles, a razão pela qual seu rei empurrou Chambord para frente e aumentou a força foi subir nesta competição e obter o maior benefício para Chambord. Portanto, eles não queriam que sua imprudência arruinasse o plano de seu rei. "Abaixe a arma e deixe-os nos amarrar." Lampard decidiu. Tanto Pierce quanto Drogba fizeram um som de quando colocaram suas armas de volta. Eles estavam realmente loucos. Os oficiais de execução da lei e os cavaleiros do Zodíaco também largaram suas armas. Depois de ver isso, os soldados imperiais correram e amarraram todos como um bando de lobos. Qualquer um que se atreveu a resistir um pouco apanhou. No entanto, todos de Chambord retiveram. Eles estavam dizendo a si mesmos que estavam dispostos a morrer por seu rei, muito menos esse nível de vergonha. O capitão zombou e se aproximou. Ele deu um tapinha no rosto de Drogba e riu: "Idiota, você não estava muito alto? Agora? Haha, você vai ter um gosto de arrependimento. Tire suas armaduras." Os soldados imperiais correram e rapidamente tentaram despojar os soldados de Chambord. Essas armaduras realmente atraíram muita atenção. "Pare! Bandidos! Estas são as armaduras que nosso rei de Chambord, rei Alexander, nos recompensou. Não pense em tirar isso de mim enquanto estou vivo." Drogba e seus colegas não resistiram mais à raiva. Desde que eles receberam as armaduras, eles não tiraram as armaduras durante toda a viagem. Eles amavam tanto as armaduras que limpavam e lubrificavam regularmente para mantê-las. Todos eles queriam ganhar honra e glória para o seu rei durante a competição, e nunca deixariam esses soldados imperiais sujos roubarem as armaduras deles. "Haha, então eu vou te matar. Recompensado por algum rei desconhecido de Chambord?" "Yuk!" O capitão riu alto. No entanto, ele rapidamente viu os soldados imperiais ao seu redor olhando para ele com expressões aterrorizadas. Um relâmpago instantaneamente passou por sua mente e ele pensou em alguma coisa. Com muita gagueira, ele perguntou: "O que? Quem disse isso? Que rei? Chambord? Rei de Chambord?" Ele ficou perplexo. Um calafrio subiu por suas espinhas e chocou seu cérebro.
e ele não pôde evitar tremer incontrolavelmente. Anterior próximo. Comentários. Rei o The King capítulo 247. Uma fera que está mostrando suas presas. O que? Essas pessoas estão sob o comando do rei de Chambord. Depois de pensar sobre o mago gênio da família Dean e a princesa Beyoncé da família Beard, que foram ambos quase mortos por aquele homem, o capitão sentiu como se um machado de execução tivesse sido colocado em seu pescoço. O que acontecerá se eu ofender o lobo maluco que ousou vencer os cavaleiros executivos? Ele pensou. Você. São realmente chambordianos? O capitão perguntou cuidadosamente com uma voz trêmula. O sorriso no rosto parecia pior do que uma expressão triste. Lampard ficou um pouco confuso com a rápida mudança de atitude, mas ele conseguiu fazer algumas suposições sobre o motivo. Afinal, ele passou por muitas situações. Ele pensou consigo mesmo: o rei deve ter feito algo chocante. Esse capitão que parecia arrogante agora está tão preocupado como se seus pais estivessem mortos. Claro! Tanto Pierce quanto Drogba, que pareciam idiotas, mas na verdade eram muito astutos, instantaneamente pararam e responderam em voz alta. Ah! Os soldados imperiais em volta deles ofegaram. Eles sentiram como se uma tempestade estivesse acontecendo em suas cabeças. Especialmente o capitão, ele quase desabou no chão. De repente, ele gritou para os soldados imperiais ao seu redor: vocês são idiotas! Seus cérebros foram comidos por vermes. Como se atreve a amarrar os súditos do rei de Chambord? Vocês todos querem morrer. Rapidamente! Solte-os! Depois de gritar, ele não pôde esperar e sorriu quando se aproximou de Lampard, Pierce e Drogba e tentou desamarrá-los. Ah, não precisa! Não se preocupe! Drogba entrou no clima. Ele desviou a mão do capitão, como ele disse com uma expressão de raiva: eu acho que isso é bom. Vá em frente e tire minha armadura para que eu possa ir para minha majestade com uma bunda nua. Quero que sua majestade saiba como seus súditos leais estão sendo tratados. Sim. Você não estava dominando há pouco. Pierce entendeu o que estava acontecendo, e ele não ia deixar passar essa oportunidade. Ele começou a gritar: irmãos, vamos dar as armaduras que o nosso rei nos presenteou para eles, e deixá-los tirar as bestas rugido das chamas que sua majestade alimentou pessoalmente. Não somos assassinos. Hehe, vamos pedir ao nosso rei para vir e pegá-los de volta. Os oficiais de execução da lei e os cavaleiros dos zodíacos eram todos bastardos e aprenderam muito com seu rei. Embora eles não tenham descoberto o que estava acontecendo, eles apressaram os soldados ao redor deles para tirar as armaduras desde que seus líderes disseram isso. Os soldados imperiais foram colocados em uma posição desconfortável. Foi culpa deles a princípio, eles estavam tentando usar a desculpa de prender assassinos para encher seus próprios bolsos. Muitos deles estavam fazendo isso, e os oficiais de alto escalão fechavam os olhos para isso. Mas se eles ofendessem alguém que não deviam, eles seriam imediatamente punidos. Uma vez que eles estavam ofendendo o rei de Chambord, eles poderiam ser mortos imediatamente para acalmar a raiva daquele monstro. Todos os soldados olharam o capitão para uma resposta. O capitão sentiu vontade de chorar. Puf! É tudo minha culpa. O capitão se ajoelhou no chão e disse com uma expressão aterrorizada como se ele fosse um criminoso prestes a ser executado: irmãos, eu não deveria ter feito isso. O que você quiser como compensação, eu darei a você. Por favor não deixe o rei de Chambord saber disso. O capitão enfiou a mão no bolso e tirou todo o dinheiro dele enquanto dizia isso. Ele implorou enquanto empurrava o dinheiro acima de sua cabeça. Desta vez, todos os soldados de Chambord ficaram chocados. Isso o assustou. Eles pensaram:
O rei fez algo inimaginável quando não estávamos aqui. Casou-se com a princesa mais velha e tornou-se genro do imperador Yassin. Caso contrário, por que todos esses soldados imperiais estão com tanto medo do nome de Sua Majestade? Antes que eles pudessem reagir, todos os soldados imperiais em torno deles se ajoelharam também. Eles não podiam fazer nada, a agressividade do rei de Chambord era conhecida em toda a área. Depois do duelo de hoje, muitas forças colocaram o rei de Chambord na categoria de pessoas que eles não iriam ofender. Até mesmo os soldados imperiais foram instruídos a não ofender o rei de Chambord quando o procuravam por assassinos. Se os soldados daqui soubessem que esse grupo de pessoas eram os súditos leais do rei de Chambord, eles não os ofenderiam mesmo que tivessem facas perto de seus pescoços. Os chambordianos se entreolhavam confusos. Lampard franziu a testa um pouco e virou-se para os soldados. Ok, então terminará aqui. Nós perdemos algum tempo no caminho até aqui, e precisamos ver Sua Majestade rapidamente. Não se esqueça, o Sr. Brooke e o Sr. Bass têm mensagens importantes que eles querem que passemos para Sua Majestade. Lampard não queria que a situação aqui saísse do controle. Embora ele não tivesse certeza do que estava acontecendo, sabia que menos problemas para Chambord eram bons. Antes de deixarem Chambord, ambos Brooke e Bass disseram que a Era do Caos estava prestes a chegar, e ser discreto era o caminho para a sobrevivência. Ok, vamos pegar leve com esses vampiros. Todos no grupo ouviram a ordem de Lampard. Bam! 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 Uma série de ruídos abafados soou quando os Shadowdianos refletiram seus músculos, sem muito esforço, as cordas robustas que os amarravam foram despedaçadas. Depois de ver isso, os soldados imperiais e seu capitão ficaram ainda mais assustados. Essas cordas eram feitas dos tecidos de bestas demoníacas e estavam preparadas para amarrar os assassinos que eram poderosos. Essas cordas eram difíceis de cortar pelas lâminas, mas foram partidas pelos homens à sua frente. Deus, quem são eles? Bestas imperihumanas. Eles pensaram. O rei doente e os súditos leais são doentes. WTF, que tipo de pessoas eles são? Depois de pegar o dinheiro do capitão, Drogba colocou tudo no bolso depois de contar. Ele então levou os outros oficiais de execução da lei a procurarem nos bolsos de outros soldados imperiais. Depois que todo o dinheiro foi apreendido, eles pularam sobre as bestas rugido das chamas e investiram para o acampamento de Chambord. O capitão e os soldados imperiais suspiraram ao ver isso como se tivessem acabado de mandar demônios para longe. Finalmente, olhando para os bolsos vazios, o capitão e os soldados queriam chorar. Malditos aqueles chambordianos! Por que eles são tão gananciosos? Eles pensaram. Todos os seus bolsos foram esvaziados, e nenhuma única moeda de cobre foi deixada. Depois de chegar perto do acampamento de Chambord, Lampard viu pessoas como Fei, Sek e Oleg, que estavam esperando no portão. Sua Majestade! Todos pularam de suas montarias para saudar seu rei. Haha, finalmente! Agora, todos os nossos homens estão unidos. Fei riu quando ele fez um gesto com a mão para dizer aos homens para relaxar. Ele olhou para seus homens e percebeu que muitos deles tinham melhorado em força. Lampard era agora um guerreiro de 5 estrelas de nível intermediário que possuía energia de guerreiro elementar relâmpago. Sua velocidade de cultivo era tão rápida que parecia que ele tinha energia guerreira elementar de raio antes. Tanto Pierce quanto Drogba avançaram para o nível de guerreiro de 3 estrelas, e todos os outros soldados que tomaram poção Hulk ficaram mais fortes também. Esses são os Chambordianos. Aqueles novos rostos parecem fortes. Reforço. Surpreendente. Como pode um pequeno nível 6 reino afiliado ter tantos guerreiros de alto nível? Aquele homem ruivo com a enorme espada preta nas costas é tão poderoso que eu nem consigo ver através dele. Como? Eu achava que apenas o rei de Chambord poderia ganhar a competição individual e tinha ameaças limitadas, mas parece que eles tinham mais mestres guerreiros ocultos.
Esta competição é realmente o começo de algo grande. Pelo menos os 10 reinos afiliados de nível 1 não podem mais controlar tudo. Hahaha, interessante. Os reinos adjacentes perceberam isso e ficaram aterrorizados com a força de Shambod. Rapidamente, as notícias sobre o reforço de Shambod e a aparição de mestres guerreiros se espalharam pela área do acampamento. Essa mudança repentina surpreendeu muitas pessoas. Em pouco tempo, sua percepção do pequeno reino afiliado do nível 6 mudou muitas vezes. Muitas pessoas sentiram que uma fera oculta estava lentamente se revelando e mostrando suas presas horríveis. Quem seria o primeiro cordeiro sacrificial para este animal que veio de um lugar remoto? Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 248. Visita noturna, Montanhas Moro. Naquela noite, houve uma grande festa de comemoração. Os fogos iluminaram o céu noturno. Embora as ruas estivessem vazias devido ao toque de recolher estabelecido por ambos os príncipes, era muito barulhento e a atmosfera era realmente sensacionalista dentro do acampamento. Fogo, vinhos, carne assada, música, luta livre. Os Shadodianos estavam expressando sua alegria e excitação livremente. Tanto o jovem rei de Bizantine como sua noiva apareceram na festa. Quando eles visitaram Shambod, esta tarde, ambos foram convidados por Ângela. Portanto, eles se certificaram de que eles viessem antes do toque de recolher. No entanto, devido ao toque de recolher, eles tiveram que ficar no acampamento de Shambod para passar a noite. Depois do duelo no estágio de teste das espadas hoje, muitas pessoas sabiam sobre a relação entre Bizantine e Shambod. Eles não ficaram surpresos ao ver Constantine e sua noiva. No entanto, houve algumas pessoas que apareceram surpreendentemente. A maioria deles era de outros reinos afiliados ou representantes de grandes forças influentes que queriam ficar do lado bom da Shambod. Muitos deles na verdade já vieram durante o dia, seus presentes formaram uma mini montanha na tenda central. Mas como a Fei não estava presente naquele momento devido ao assassinato, muitas pessoas pagaram preços altos por passes limitados de toque de recolher para conhecer melhor o rei. Felicidades! Para o Deus da Guerra! Pessoas brindaram. Felicidades ao rei de Shambod! Você pode ser nomeado como o número 1 rei entre todos os reinos afiliados, e você está caminhando para ser o guerreiro número 1 no futuro. Tornar-se o santo marcial não é um objetivo impossível também. Um nobre mais velho que se vestia extravagantemente se levantou. Imediatamente, as pessoas ao redor dele também ergueram a taça de vinho e brindaram. Então, todos eles olharam para Fei para uma resposta. Para o Deus da Guerra e nossas amizades. Fei respondeu e bebeu o vinho em sua xícara. Para o Deus da Guerra e nossas amizades. Depois de ver isso, todos os convidados também beberam. A imagem de Lobo Louco, que Fei criou hoje no palco, ao envergonhar a família de Inberg na frente de dezenas de milhares de pessoas, assustou muita gente. Eles temiam que esse rei de Shambod fosse imprudente e não soubesse como lidar com situações. No entanto, eles ficaram muito mais confortáveis depois disso, afinal de contas, o rei pelo menos era capaz de mostrar um gesto gentil a todos os convidados. Logo, a festa chegou ao clímax. Todos os convidados aproveitaram esta oportunidade para apresentar seus presentes, conversaram mais com Fei e comunicaram a vontade amistosa de seus mestres. Fei conversou com essas pessoas amigáveis, a imprudência que ele teve durante a batalha estava longe de ser vista. Ele estava com uma túnica preta e Ângela usava um vestido branco ao lado dele, juntos, eles pareciam uma combinação perfeita. Muitas pessoas nas Forças Armadas de Shambod também ficaram lisonjeadas. Pessoas como Sek, Lampard, Pierce, Drogba, Oleg e Torres foram cercadas por pessoas que expressaram sua admiração e apresentaram seus presentes. Sendo o efeito da mentalidade gananciosa de seu rei,
Todos pegaram os presentes sem hesitação. Os 4 órfãos do portão Hot Spring também estavam sendo tratados muito bem. Embora eles não tivessem muito poder e não tivessem posições oficiais, eles eram os discípulos do rei. Na verdade, eles se tornaram as pessoas mais populares com as quais os convidados queriam conversar. Talvez fosse porque os convidados achavam que as crianças eram mais ingênuas. Sua Majestade, eu esqueci de te dizer uma coisa mais cedo, minha culpa. Vendo Fei voltar ao seu lugar, o velho Zola andou até Fei e sussurrou. Fei acenou com a mão e uma força invisível o cercou e Zola. Todos os sons estavam isolados. O que você quer me dizer? Fei fez um gesto para que Zola se sentasse ao lado dele. A informação que Zola considerou importante neste momento deve ser séria. Cerca de 15 minutos depois do duelo, barulhos altos como trovões soaram nas montanhas Moro, longe. Algumas pessoas relataram que viram algo inimaginável, algumas montanhas desmoronaram e desapareceram. Havia rumores de que enormes surtos de energia apareciam nas montanhas Moro. O nível de energia estava muito além do nível dos guerreiros estelares. Se não houvesse 2 bestas demoníacas de primeira linha lutando, deveria haver 2 mestres lutando. Os ruídos continuaram por mais 15 minutos antes de se acalmarem. Por alguma razão, Zenith reagiu rapidamente. Muitos guerreiros foram enviados para bloquear a área, e enormes conjuntos mágicos foram colocados em prática para evitar que a energia residual se espalhasse. Muitas pessoas na área do acampamento estão dizendo que um assassino que é um guerreiro de elite da classe da Lua foi descoberto e morto pelo santo marcial, Krasik. Esta notícia surpreendeu muito Fei. As pessoas começaram a oração que era tão... O acampamento se aquietou e o luar brilhou na superfície do continente. Os únicos sons que podiam ser ouvidos eram bandeiras flutuando ao vento. Esta notícia surpreendeu muito Fei. Esta festa de comemoração que era tão alta que toda a área do acampamento pôde ouvir finalmente terminou. As pessoas começaram a descansar e dormir. A área do acampamento se aquietou e o luar brilhou na superfície do continente. Os únicos sons que podiam ser ouvidos eram bandeiras flutuando ao vento. Nesse momento, uma sombra de repente saiu da tenda central e se dirigiu para as montanhas Moro. Esta figura era tão leve e rápida que o ruído zero foi feito. Sob a cobertura da escuridão, nenhum dos soldados imperiais que estavam patrulhando a área o descobriu. Em menos de 5 minutos, a figura desviou de todos os batedores e desapareceu nas montanhas Moro. Depois de 20 minutos. Deveria estar aqui. Eu posso sentir alguma onda de energia. E... é isso, o local da batalha. De pé no topo de uma das colinas, Fei olhou para a frente. O que ele podia ver era um poço enorme com mais de 5 quilômetros quadrados, e havia pedras de todos os tamanhos dentro do poço. Ficou claro que essas rochas eram partes de montanhas antes. Depois de olhar mais de perto, Fei descobriu que havia areia como poeira ao redor do poço. Eram rochas que se tornaram pó em poder das poderosas energias. Fei poderia dizer que isso foi causado pela batalha entre mestres guerreiros e não bestas demônios. Fei ofegou ao julgar, destruir montanhas que cobrem a área de 5 quilômetros quadrados. Guerreiros de nível estelar não podem fazer isso. Ambos os grupos devem ser guerreiros de elite de classe Lua, mas estejam eles no nível de Lua Nova, Lua Crescente, Meia Lua ou Lua Cheia, é difícil dizer.
Fei ainda não tinha certeza de quem eram exatamente os dois guerreiros de elite da classe Lua, mas de alguma forma ele de repente pensou sobre a pessoa que estava tentando assassiná-lo hoje. A intuição de Fei lhe disse que um deles era aquele homem misterioso. Eu preciso me aproximar. Fei queria descobrir, então ele correu em direção ao buraco sob o seu modo assassino. Desde que ele bebeu uma poção de estamina antes de deixar o acampamento, sua velocidade era muito mais rápida que o normal. E... espere, matriz mágica! A expressão de Fei mudou. Ele sentiu o poder mágico crescente na frente dele. O poder mágico era tão aterrorizante que parecia um buraco negro caótico. O poder mágico girou, e tudo na frente dele foi rasgado em pedaços. O assassino de nível 36 de Fei não era forte o suficiente para lidar com essa força, foi uma sorte que ele sentiu isso logo antes de ser puxado, então ele rapidamente correu para trás para evitar a morte. Bum! 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 Um poder mágico de elemento de fogo entrou em erupção, e todas as rochas que Fei pisou se transformaram em lava quando uma tonelada de fogo apareceu do nada. Fei parou a 20 metros de distância quando ele deu um tapinha no peito. Se sua velocidade de reação não aumentasse no modo de assassinato, ele seria o que seria transformado em lava. Apenas aquele fogo sozinho era mais poderoso que um guerreiro de 6 estrelas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 249. Uma descoberta surpreendente. Fei instantaneamente ficou mais cauteloso. Ele sabia que essas matrizes mágicas foram provavelmente colocados pelos magos de alto nível de Zenith. Fei mudou para o modo feiticeiro, e caminhou lentamente até onde uma das matrizes mágicas colocada. Ele então fechou os olhos e tentou sentir os elementos mágicos no ar. Do itens de conjunto veio de nível 7 a Canistrix, seu personagem feiticeiro agora estava no nível 39, e esse personagem era quase tão poderoso quanto o nível 40 do Bárbaro. Nesse modo, a sensibilidade de Fei aos elementos fogo, água e relâmpago era muito maior do que qualquer mago gênio neste mundo. Especialmente após o velho obsceno Kani ter descoberto as semelhanças e diferenças entre a magia do mundo real e a do Diablo World, os entendimentos de Fei sobre matrizes mágicas estavam no nível dos semiprofissionais. Afinal, ele aprendeu muito com a Cara e Kani. Com a alta sensibilidade e compreensão do nível semiprofissional, Fei foi capaz de lentamente extrair a matriz mágica do elemento fogo em sua cabeça depois de sentir como a matriz foi criado. Esta é uma matriz mágica defensiva elemental de fogo de 6 estrelas. Há 45 caminhos mágicos. E, espere, são 47. Uma técnica tão avançada. Eu quase fui enganado por isso. Fei ficou mais surpreso ao observar a matriz mais perto. A pessoa que criou essa matriz estava em outro nível. Embora Fei fosse capaz de entender a matriz, ele era incapaz de recriar a mesma matriz com suas habilidades atuais. Entender e criar eram duas coisas completamente diferentes. E, há mais matrizes. 1, 2, 5, 10. Há mais de 15 matrizes de variedades diferentes. Eles protegeram completamente a cena. Um investimento tão grande. Para completar todas essas matrizes, é preciso haver mais de 6 magos que sejam pelo menos 6 estrelas, e muitas gemas mágicas são necessárias. E
Por que o Império quer cobrir esse lugar? Eles estão com medo de que alguém possa descobrir alguma coisa. Fei instantaneamente pensou em muitas coisas. Há segredos nestes escombros. Ele pensou. Fei sentiu que precisava entrar no campo de batalha para descobrir mais. Foi uma sorte que não houvesse mais táticas defensivas postas em prática. Parecia que a pessoa que estava encarregada de vigiar este lugar achava que era seguro o suficiente com essas matrizes mágicas e não deixou nenhum guerreiro ou mago para trás. Além disso, havia muitas bestas demoníacas nas montanhas Moro, então às vezes elas acionavam as matrizes mágicas. Portanto, ninguém veio para verificar depois que Fei acionou uma delas. Depois que Fei circulou o campo de batalha com cuidado, ele encontrou o elo mais fraco entre essas matrizes mágicas. Fei gastou mais de 20 minutos para sentir essas matrizes e decompô-la em sua cabeça. Ele examinou cuidadosamente todos os truques mágicos. Finalmente, seus olhos brilharam enquanto ele encontrava uma maneira de evitar o disparo da matriz. A teoria era simples. A existência de matrizes mágicas para Fei eram complicados circuitos elétricos. Cada caminho único era como um fio, e juntos formaram um sistema complexo. Mas se Fei fosse capaz de evitar esses fios elétricos, e evitar ficar abalado, ele seria capaz de passar por eles. Para os magos, detectar e evitar todos os caminhos mágicos era muito difícil, mas não era impossível para Fei, que poderia ativar o modo feiticeiro, desde que os fios não fossem densos. A matriz elementar da água de 6 estrelas Ira do Gelo foi muito simples para Fei passar. Fei se acalmou, ajustou sua mentalidade e entrou na zona. Ele então andou na ponta dos pés como um engenheiro de campo que estava tentando contornar as minas terrestres no chão. Ele estava andando em um caminho estranho e aleatório, ele parecia um homem bêbado. Ele andaria para frente para dar um passo, dar 3 saltos para trás, virar à esquerda, pular por aí. Se o mago que montou esta matriz estivesse vendo isso, ele ou ela ficaria chocado. O movimento e o timing de Fei evitam perfeitamente todos os truques mágicos nos momentos certos. Se ele fosse mais rápido ou mais lento, ou se ele se movesse no ângulo errado, ele acionaria toda a matriz. Era uma dança nas lâminas. Era como ter um momento íntimo com o ceifador cruel. Finalmente, Fei passou por essa matriz mágica em cerca de 1 hora. Na hora, Fei foi capaz de desviar com precisão os complicados e perigosos caminhos mágicos completamente. Foi um novo recorde no continente Azeroth. Afinal, ninguém havia feito nada assim antes. Droga! HU. Fei sentou no chão enquanto respirava pesadamente. O suor cobria sua testa como se tivesse acabado de sair da água. Ele estava tão cansado que sua cabeça parecia estar sendo cutucada por inúmeras agulhas sempre que ele usava seu cérebro. Fei se sentiu mais cansado do que depois de lutar contra os 4 cavaleiros executivos. Nos últimos 60 minutos, Fei teve que se concentrar e se certificar de que sua coordenação corporal estava no ponto. Manter seu corpo sob essa alta tensão por 1 hora era mais exigente do que lutar contra um exército de soldados por um mês. Se as habilidades de Fei não viessem do Diablo Wold, ele provavelmente não poderia durar por 10 minutos. A exaustão em termos de energia espiritual fez Fei ficar realmente sonolento. Ele sentiu que sua energia espiritual limitada foi completamente usada. Preciso me recuperar por um momento. Depois de beber uma garrafa de poção de cura e uma garrafa de poção de mana, Fei não sentiu nenhuma recuperação de sua energia espiritual. Em vez disso, Fei sentou-se no chão e usou os métodos do livro que a cara lhe deu hoje para aumentar sua energia espiritual. A energia espiritual era um assunto realmente interessante. De acordo com sua memória da vida anterior, a habilidade do personagem feiticeiro está relacionada apenas com a mana. A energia espiritual de Fei não aumentou em nada desde que ele chegou ao continente de Azeroth. Por causa disso, ele só pode ficar no Diablo Wold por 4 horas todos os dias. Depois que Fei recebeu o pergaminho roxo dos ancestrais do acampamento dos trapaceiros, ele conseguiu fazer alguma progressão, apesar da velocidade lenta. Com muito trabalho e consistência,
Fei sentiu que um dia poderia viver no Diablo World por 24 horas se quisesse. Depois de 20 minutos. HU. Fei abriu os olhos e exalou. Todo o seu cansaço foi embora. E, me sentindo muito melhor. Riu. Fei ficou um pouco surpresa. Ele descobriu que sua energia espiritual na verdade aumentou um pouco. Seu nível de 200 aumentou para 210 depois dessa meditação. O progresso que ele fez nos 20 minutos foi muito além de todo o progresso que ele fez no acampamento dos trapaceiros. O que aconteceu? Fei pensou. Ele só foi capaz de chegar a uma explicação. Ele usou toda a sua energia espiritual quando estava atravessando a matriz mágica. Ele estava esgotado de toda a energia. Sob esta zona extremamente esgotada, ele foi capaz de fazer mais progressos ao usar os métodos do pergaminho de habilidade de cor roxa. Depois de pensar sobre isso, os olhos de Fei brilharam. Ele percebeu que esta era uma ótima tática, e ele poderia ser capaz de disparar sua energia espiritual dessa forma. Ele poderia ficar em Diablo World por mais tempo, e ele seria capaz de aumentar sua força ainda mais rápido. Parecia que seu objetivo de se tornar o guerreiro de elite da classe Lua poderia ser alcançado. A descoberta veio inesperadamente. Fei lentamente se acalmou depois dessa grande descoberta. Ele mudou para o modo bárbaro e começou a percorrer cuidadosamente o campo de batalha. Potência residual aterrorizante ainda estava surgindo no ar, foi a colisão entre os dois guerreiros. Essas energias residuais mudaram lentamente em torno da área como ondas em um oceano. Fei rapidamente fez algumas descobertas dos dois distintos poderes guerreiros, um deles pertencia ao misterioso assassino que tentou matá-lo. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 250. Rio de sangue. Nuvens escuras se moviam lentamente do leste e cobriam um enorme campo de batalha da luz da lua. O vento gelado misturado com os terríveis gritos de bestas demoníacas era realmente assustador. As poderosas matrizes mágicas ao redor do imenso campo de batalha eram acionadas regularmente quando os desafortunados animais demoníacos de nível baixo passavam. Eles foram queimados até cinzas ou congelados e transformados em cubos de gelo. Como um fantasma, Fei foi capaz de passear livremente pelo campo de batalha. Ele começou a partir do extremo oeste do campo de batalha e se moveu para o centro. Do nada, energia guerreira afiada e poderosa apareceria de repente e atacava de forma irregularmente. O que quer que elas tenham atingido, explodiam em pedaços, e a poeira estava chegando a todos os lugares. Elas eram a energia guerreira residual deixada pelos dois mestres guerreiros. Os dois guerreiros eram tão poderosos que alguns de seus ataques foram congelados no espaço, e esses ataques congelados eram reativados aleatoriamente como bombas relógio. Contido dentro deles, o poder de um golpe completo era capaz de facilmente remover um guerreiro de 6 estrelas se ele ou ela não fosse cuidadoso. Fei só conseguiu se locomover com o modo bárbaro que era muito sensível ao perigo. Ele podia sentir onde estavam as energias guerreiras residuais e evitá-las todas juntas. Ambos vieram do oeste. Um deles estava correndo e o outro estava correndo atrás. O perseguidor pegou o fugitivo aqui e eles tiveram que batalhar. Aquele que estava correndo era a pessoa que tentou me matar. Poder terrível! Qualquer um de seus ataques conseguiu quebrar montanhas. As montanhas e colinas em um raio de 2 a 3 quilômetros estavam todas destruídas. Numerosos animais e feras nem tiveram a chance de escapar, eles foram todos enterrados vivos aqui. A energia residual consolidou e congelou no ar. O punho e o espírito da espada são capazes de se manter no espaço como minhas marcas de punho. Isso está em outro nível. Eles não lutaram por muito tempo, eles acabaram em menos de 10 minutos. Parece que o assassino que quer me matar se machucou, ficou gravemente ferido. Sua presença ficou muito fraca, menos de 6 estrelas. Parece que ele usou algumas técnicas secretas para fugir vivo.
Quem foi a pessoa que feriu aquele assassino nesse grau? Esse mestre não perseguiu o assassino depois desse ponto. Fei foi capaz de dizer aproximadamente o que aconteceu sentindo as energias residuais deixadas pelos dois mestres guerreiros. Assim como um caçador experiente que foi capaz de dizer o que aconteceu procurando vestígios em torno dele ou dela, o instinto bárbaro de Fei foi capaz de contar uma história sobre o que aconteceu por aqui a meio-dia. O fato de o assassino ter perdido era uma ótima notícia para Fei. Pelo menos por um tempo, aquele assassino aterrorizante não poderá persegui-lo com esse nível de lesão. Fei tinha conseguido tempo de qualidade para melhorar sua própria força e criar táticas e armadilhas. Quem é aquele assassino? Por que ele está atrás de mim? Quem o derrotou? Por que essa pessoa foi atrás do assassino? Essas foram as perguntas que mais incomodaram Fei. Depois de passar mais tempo circulando pelo campo de batalha e procurando mais vestígios, as conclusões ainda eram praticamente as mesmas. Estava ficando muito tarde e Fei decidiu sair. Usando a mesma tática, Fei mudou para modo feiticeiro e dançou com o ceifador cruel novamente. Usando o elo mais fraco das matrizes, Fei cuidadosamente saiu do campo de batalha como um cachorro cansado. Assim como da última vez, sua energia espiritual foi esgotada. Ele mudou para o modo assassino e montou algumas armadilhas mágicas ao redor dele. Depois de mudar para o modo feiticeiro, ele começou a treinar sua energia espiritual de acordo com o pergaminho de habilidade roxo. Depois de 20 minutos, Fei abriu os olhos de satisfação, seu poder espiritual aumentou novamente para o nível 220. Ha 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 ha. Talvez em menos de um mês, eu possa me tornar um guerreiro de elite da classe Lua. Fei guardou as armadilhas mágicas em volta dele e rugiu. Enquanto as feras demoníacas nas montanhas Moro voltavam a reagir, Fei se transformou em uma sombra e desapareceu rapidamente. Faltava uma hora para o alvorecer. Caso contrário, Fei tentaria atravessar a matriz mágica mais algumas vezes e usar essa tática extrema para melhorar sua energia espiritual. Conforme os dias passavam, ficava cada vez mais frio. A neve que caiu do céu há 2 dias não iria derreter em breve. O que tornava as pessoas ainda mais frias era a má notícia. Fazia alguns dias desde o incidente do assassinato, mas ambos os príncipes não estavam fazendo progresso satisfatório. O terror branco ainda estava nublando a cabeça de todos. Pessoas estavam sendo presas todos os dias. Neste momento crítico, ambos os príncipes usaram táticas extremas. Os soldados imperiais foram autorizados a prender qualquer um que suspeitassem, incluindo as realezas dos reinos afiliados, incluindo os próprios reis. Os soldados foram ordenados a prender os reis quando apropriado. Esta política cruel e nenhum pode escapar teve alguns efeitos. No terceiro dia após os assassinatos, as identidades dos assassinos foram confirmadas. Eles eram todos guerreiros do Império Inimigo, o Império Spartax. Eles foram enviados para Zenit há muito tempo, alguns deles se infiltraram em São Petersburgo, enquanto outros se conectaram com 6 reinos afiliados que eram de diferentes níveis. Depois que esses reinos tiveram suas acusações de traição provadas, todos aqueles reinos na área do acampamento foram executados, dos reis aos servos. Eles foram decapitados e suas cabeças foram exibidas em lanças para impedir outros reinos de fazer a mesma coisa. O interessante foi que cada um dos príncipes identificou 3 reinos. Em outra palavra, os 2 príncipes se igualaram no primeiro turno. Este resultado fez com que os partidários dos 2 príncipes ficassem ansiosos. O imperador Yassin estava ficando cada vez mais doente e podia chutar o balde a qualquer momento. Como não havia tempo suficiente para os jogadores do jogo, eles lutavam entre si de forma mais agressiva. Lentamente, a operação de matar assassinos mudou o sabor, e muitas pessoas não conseguiam entender mais. Em pouco tempo, assassinatos cruéis se espalharam da área do acampamento para São Petersburgo. A partir da informação que os 2 príncipes obtiveram, algumas das famílias nobres de São Petersburgo também estiveram envolvidas nisso.
Foi por isso que os assassinos conseguiram localizar claramente a posição das figuras influentes do Império. Portanto, o sangue começou a manchar o chão da capital também. Logo, numerosas cabeças foram colocadas em exibição na muralha de defesa de São Petersburgo. Das pessoas que foram mortas, algumas ainda eram muito poderosas e ricas um dia antes. Mas agora, eles nem sequer morreram inteiros, e eles foram transformados em cordeiros de sacrifício entre a luta pelo trono. No entanto, o que surpreendeu a todos foi que os assassinos de Spartak sem vestígios ficaram mais loucos depois das punições cruéis que o Zenit tinha colocado sobre eles e sobre seus líderes. Eles reapareceram e começaram a segunda onda de assassinatos. O próximo líder da família Garo que controlava a Legião Blizzard foi assassinado. O único filho do ministro das Finanças de Zenit foi assassinado. A sede militar de Zenit foi atacada e mais de 100 funcionários morreram. A princesa mais velha Tanasha foi atacada e quase morta pelos assassinos. Em pouco tempo, esses assassinos atacaram figuras influentes e suas famílias como se quisessem se vingar. Embora sua taxa de sucesso não fosse tão alta, eles conseguiram fazer com que todos em São Petersburgo vivessem com medo. As pessoas estavam todas preocupadas que elas seriam alvo em seguida. Sob a circunstância desafiadora, ambos os príncipes pediram permissão do imperador Yassin para atrasar a competição entre todos os reinos afiliados. Esta sugestão foi aceita pelo imperador. Foi a primeira vez que a competição foi adiada em 20 anos. Além dos 6 reinos afiliados que foram apagados, os outros reinos afiliados foram ordenados a permanecer onde estavam. Qualquer reino que se movesse sem permissão seria acusado de traição e executado no local. Ao mesmo tempo, o Palácio Imperial dos Cavaleiros começou a aparecer nesta operação sob a permissão do Imperador Yassin. A atmosfera ao redor do acampamento ficou ainda mais aterrorizante. Rios de sangue estavam sendo formados todos os dias. No entanto, tudo o que acontece ao redor do acampamento não afetou a Chambord. Sob a liderança de seus capitães, os oficiais de execução da lei e os cavaleiros dos Zodíacos estavam usando esse tempo para melhorar seus pontos fortes. Os principais oficiais, como Oleg Torres, também estavam praticando loucamente. Com exceção de entrar no Diablo World para subir de nível, Fei estava visitando o campo de batalha protegido nas Montanhas Moro. Ele passou pelas matrizes mágicas várias vezes todos os dias apenas para treinar sua energia espiritual de forma mais eficaz. Depois de 6 dias, Fei finalmente conseguiu aumentar seu tempo de jogo diário em Diablo World de 4 horas para 4 horas e 10 minutos. Anterior próximo. Comentários.